Sejam todos muito bem-vindos a mais um Curta Cena, um território livre de preconceitos, um encontro de ideias, teorias e, quiçá, algumas maluquices. Entre, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho. É fácil, extremamente fácil. DK, roda a vinheta. Com a gente também, além dos nossos convidados, é claro, as empresas patrocinadoras deste episódio. Imóvel é sinônimo de segurança, bem-estar, bem viver e elevação patrimonial. Referência no ramo imobiliário na cidade de Ituverava. A imobiliária Renata Florencio oferece a opção certa em imóveis para aluguel, venda de casas, terrenos, sítios, chácaras e áreas de lazer. Atendendo de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Imobiliária Renata Florencio. Segurança, agilidade e transparência sempre. Olá pessoal, aqui na Ótica Irislu temos um espaço aconchegante e moderno para que você possa fazer a escolha dos seus óculos com atendimento personalizado e profissionais capacitados e formados. Com mais de 4.000 modelos para você escolher, a Ótica Irislu possui um laboratório totalmente digital, que dependendo do seu grau, seus óculos podem ficar prontos em apenas 15 minutos. E agora com uma super novidade, nosso lindo espaço instagramável para você tirar fotos com seus óculos novos. Venha nos fazer uma visita, será um prazer atendê-los. Fornalha, pizzaria e bar, ambiente aconchegante para curtir com sua família, amigos e principalmente com seu amor, para uma noite mais que especial. Além das conhecidas pizzas, deliciosas porções, pratos e os mais incríveis drinks da cidade. E o delivery, mais rápido impossível. Peça também pelo iFood, Fornalha, pizzaria e bar. Isto posto, é com alegria que recebo Rogério Furini e Tatiana Furini. Rogério tem uma história rica de desafios e superações. 56 anos, 30 anos no ramo óptico, casado, pai de 4 filhos, dentre eles Tatiana Furini. 10 anos no ramo óptico, 29 anos, formado em administração e será a companhia para o Rogério neste bate-papo. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Eu que agradeço. Bom, gente, antes da gente começar propriamente dito o nosso bate-papo, eu queria testar aqui a concentração de vocês, tá? Porque para o bate-papo rolar assim, mais confortável, mais... ele fluir naturalmente, vocês precisam estar bem concentrados, tá? Primeiro eu vou fazer para a Tatiana. São 4 perguntinhas. 2 para a Tatiana e 2 para o Rogério. Tatiana, você levantou às 8 horas da manhã, mas você foi dormir às 7. Quantas horas você dormiu? Uma, porque é às 7 da manhã. Exatamente. Muito bem. Tá concentrada. Agora para você, Rogério, vamos ver se você está concentrado. Você resolve fazer uma viagem para Ribeirão Preto. Vou para Ribeirão. De ônibus, e você, né, você vai dirigindo. Certo.
Você sai daqui de Ituverava com 10 pessoas no ônibus. 10. Entra em Guará, pega mais 5. Tá. Entra em São Joaquim, 8. Certo. Entra em Orlândia, pega mais 10. Ok. 3 horas depois, finalmente você chega em Ribeirão. Aham. Qual o nome do motorista? Rogério Furini. Claro. Oh, tá concentrado, hein, cara? Muito bom. Tatiana, você entra numa sala escura e você tem uma caixa de fósforo no bolso. Há uma lareira e uma vela. O que você acende primeiro? Eu ia falar a vela, mas eu acendo a luz. Exatamente. Ó, A luz. É lógico. Senão ela não vai enxergar nada. Tá certo? E agora, para finalizar o teste de concentração. Meu Deus, não pode pular isso não. Não, vamos em frente. Vocês estão bem concentrados. Rogério, você mora sozinho, tá? Quando isso aconteceu, você não era casado ainda, você estava solteiro e morava sozinho. Você estava dormindo no seu quarto e toca a campainha. Eram seus pais que vieram te fazer uma visita e tomar um café com você. Aí, por café, você tem leite, você tem pão de queijo, tem suco, né? Ovos e tal. O que você abre primeiro? Bom, os olhos, se eu estava dormindo, tem que ser os olhos. Exatamente. Quase que eu falei a porta. Se você não abrir os olhos, você não chega na porta. Muito bom. Agora nós vamos perceber que os dois estão concentrados, certo? Vamos falar um pouco da origem de vocês, Certo. da infância, da adolescência. Eu queria ouvir de vocês suas histórias. O que vocês têm para nos falar desse período de infância, de adolescência? Vamos começar pelas damas, né? Pelas damas. Exatamente. Bom, vamos lá. Eu nasci em São Joaquim da Barra, né? Depois a gente morou em algumas outras cidades e já viemos para cá. Nós moramos aqui já tem uns 30 anos, então eu passei praticamente a minha infância e adolescência aqui em Ituverava. Ok. Depois, na adolescência, a minha infância, aliás, foi bem tranquila, foi muito divertida. A cidade em si ela é muito tranquila, né? Principalmente para quem é criança mesmo. É uma cidade assim, bem segura, então a gente brincava bastante, a gente se divertiu bastante aqui nas ruas da cidade, nas escolas também. E depois, cresci, fui estudar e já voltei para cá de novo também, porque eu gosto muito dessa cidade. Que bom. E você, Rogério? Conta um pouco da sua história. Bom, eu sou de Americana, né? Nasci lá, minha família toda é de Americana, Piracicaba, ali aquela região. Mas meu pai trabalhava assim como inspetor, gerente de uma multinacional, a gente ficava viajando, mudando, Entendi. né? E numa dessas mudanças a gente veio morar aqui em Ituverava. E moramos aqui na faixa de 6 anos, mais ou menos. Primeiro, depois a gente foi embora, meu irmão acabou ficando aqui em Ituverava, né? Sou irmão do Benê, do CNA, acabou ficando aqui. E a gente continuei estudando, eu sou formado, sou professor de História. Aí, depois de formar, eu sempre gostei muito de empreender, né? Então, o que acontece? Eu comecei desde novinho, comecei vendendo roupa, vendi consórcio, vendi comida, né? Então eu tive sorveteria, tive rotisseria, então eu tive várias coisas que a gente foi crescendo e a gente foi trabalhando com várias coisas, eu sempre fui multifunção, né? E a sua infância? A sua infância foi onde? Em Ituverava, São Joaquim, Americana? Então, a minha infância, na verdade, assim, não foi aqui em Ituverava, ela foi em Americana, mas eu morei no Paraná, morei em Goiás, morei em Minas Gerais, então assim, ela foi bem multifacetada, sabe? Foi Entendi. várias cidades. Passei pelo Brasil. Passei pelo Brasil. Então você era uma criança andante, né? Uma outra coisa que eu queria saber de vocês, qual foi ou as maiores inspirações na vida para vocês? Olha, a maior inspiração minha sempre foi minha família, minha esposa, a Luciana, ela sempre, desde que a gente se casou, eu casei cedo, né? A gente já tem 30 anos de casado.
Desde daí minha inspiração foi essa. Eu tenho família, tenho que lutar, trabalhar e vencer. Logo vieram meus filhos, eu tenho 4 filhos, né? Como o Jorge já falou. Como eles chamam? A Thaís, a Tatiana e o Bruno, que são gêmeos, e o Breno, que é o mais novo. Ok. Né? E assim... Eles também são viajantes assim que nem o pai ou não? Agora estão assim, mais tranquilos, né? Agora já estudaram, se formaram. Né? Então, assim, tem um em Araxá, outro em São José do Rio Preto, outro está em São Paulo e a Tati está aqui comigo. É com você, que bom. Você, Tatiana, para você também a mesma pergunta, foi a sua maior inspiração na vida? Bom, sem dúvida foi o meu pai, porque assim, o que ele lutou, tudo pelo que a gente passou também, principalmente na minha infância, a gente não teve uma infância fácil, não foi uma infância assim triste, mas assim, não foi uma infância fácil, porque assim, eu sempre vi meus pais trabalharem muito. Meu pai, a gente via ele trabalhar, então, por exemplo, meu pai trabalhava de garçom para pagar o aluguel e minha mãe trabalhava para pagar a comida e as contas da casa. Então, para mim, eles são as maiores inspirações de termos de luta, de vai dar certo, não desiste, a gente vai conseguir até que a gente está aqui hoje. Graças a Deus. Isso é muito bonito, o filho reconhecer o esforço do pai, né? Porque, como ele falou, o Rogério parece ser um homem de família, então, não é? Parece não, é um homem de família. Então, o reconhecimento de um filho, reconhecer o esforço do pai, a luta do pai, né? Mesmo enfrentando dificuldades, mas ele se esforça para dar o melhor possível para os filhos. Isso é maravilhoso, não é? Existe algum conselho? Essa pergunta também é para os dois, mas primeiro para você, tá? Recebido do seu pai ou dos avós, que você queira compartilhar com a gente, algum conselho que você recebeu que te serviu para a vida? Nunca desistir e sempre buscar estudar, aprender mais e confiar no sonho. Ok. E você, Rogério? O conselho que veio, principalmente, o conselho do meu pai e principalmente assim a figura da minha mãe nesse sentido. Não desista, que é o que eu passei para ela. Porque assim, tem horas que as coisas são impossíveis. Parece que nada vai dar certo. Mas a gente sempre tem um Deus que move tudo. Sim. Então você precisa realmente fazer sua parte, né? E dar o seu melhor, o seu máximo. E eu sempre fiz isso quando fui garçom, quando fui ajudante pizzaiolo. Eu sempre dei o meu melhor, certo. Né? Porque se você der seu melhor, Deus faz o resto. Eu sempre pensei nisso. Foi isso que eu passei para ela e por isso que a gente conseguiu chegar aqui, né, Tati? Graças a Deus. Então a gente vê que é um conselho que vem de várias gerações. O pai passou para o filho e o filho passou para a filha, né? Então, esse não desistir, eu vejo isso até como uma coisa bíblica, né? Porque na Bíblia fala, aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Só que tem muita gente que pensa que vai ficar no sofá lá dormindo, assistindo televisão, que o negócio vai... Esperando né? a de Deus. Então, não é assim não, você tem que batalhar e não desistir, né? Porque quando você vence uma adversidade, pô, é maravilhoso, não é? Agora, para a gente entrar depois no lado profissional, você tem uma lembrança assim, inesquecível da sua infância, tanto para você como para a Tatiana? Minha infância, eu sempre curti, lógico, eu amava os dois, meus pais maravilhosos, né? Mas sempre uma coisa que sempre ficou na minha mente foi quando eu ficava ouvindo Elvis Presley com meu pai. Isso ficou, e meu irmão também é igual a mim, ele adora o Elvis também, e então isso nunca saiu da minha mente. Puxa, eram momentos felizes. Que bom. E você, Tatiana, você tem alguma lembrança inesquecível da sua infância? Principalmente a gente passou por algumas dificuldades, né, como eu havia falado, e principalmente eu passei uma época também em hospitais. Nessa época, principalmente que eu fiquei nos hospitais, tanto meu pai quanto minha mãe também, eles sempre trouxeram esse ar mais leve. Então, assim, eu lembro de estar no hospital, toda aquela situação.
Eu não lembro de ser uma situação ruim, eu lembro que meu pai veio com toda a leveza dele, a gente ficava rindo, então ele me distraía bastante. Então era algo assim maravilhoso. E principalmente quando a gente saiu finalmente, né, do hospital, aí sim que eu falo assim, que eu curti minha vida sempre 1000%. Ok, então isso é uma lembrança inesquecível, não é? Bom, agora vamos falar aqui do lado profissional. Eu queria que você contasse a história por trás desse negócio. Como surgiu a ótica Iris Lu? Eu morei um tempo... Alguém te inspirou? De onde que vem esse sonho? Sim, eu morei um tempo, logo que eu casei com a Luciana, eu morava em São Joaquim. Ela também morava em São Joaquim, ela é de Monte Alto, mas morava em São Joaquim. E lá eu fui começar a minha vida, arrumei um emprego, né? E eu arrumei numa ótica. Até era na Óticas Brasileiras, na época que era do Gonzaga. Foi ali que eu pude, né, fiquei 6 meses no laboratório aprendendo, né, e depois o dom de vendas eu já tenho, é intrínseco a mim mesmo. Isso né? Faz parte da sua natureza. Faz, isso aí eu já, né, então eu só precisava aprender mesmo o contexto de ótica, né. Aí eu me especializei e fiquei trabalhando nessa ótica aí lá por uns 8 anos mais ou menos. Depois eu acabei saindo, porque a gente mudou, e eu acabei entrando na Ambev. Trabalhei 10 anos com cerveja, né? Porque eu sou multifacetado. Trabalhei 10 anos com cerveja e meu pai, ele já estava com a saúde abalada e eu não queria mais também ficar viajando, porque eu subia em cima de uma moto todo dia. E aí eu falei, eu preciso voltar a fazer o que eu gostava. E eu amava a ótica, né? Falei, mas eu queria fazer a minha ótica, né? E o sonho sempre foi meu e da Luciana, que eu sempre falava para ela, né? A gente montar uma ótica, fica eu e você lá trabalhando, vai ser top, a gente sustenta, trabalha, dá pra gente sustentar nossa família, né? E meu pai falou assim, olha, vamos montar, eu vou te ajudar. Nesse vou te ajudar, ele faleceu. Ele faleceu, aí o negócio ficou complicado, aí virou aquela situação, né? Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, né? Mas eu falei assim, como eu sempre fui focado na família, a gente nunca pode deixar a peteca cair. Essa que é a verdade. Você tem que, mesmo que doa, você tem que olhar que você tem família, que você tem filho, que eles têm que tomar o leite, que você tem que dar um jeito na vida. E é sempre assim. Aí eu falei, minha mãe, eu vou montar a ótica de qualquer jeito. Aí ela me ajudou, o meu irmão me ajudou, sabe? Com um pouco de dinheiro, juntei um pouco que eu tinha. Aí eu abri uma ótica que era pequenininha, ela era esse quadradinho que a gente está aqui, pequenininho. E foi sempre aqui, nesse mesmo... Sempre aqui. Sempre aqui. Começou pequenininha, Ela era aqui. um quarto desse tamanho. E daí a gente foi trabalhando. E eu sou assim, meio visionário, né? Eu sou meio doido. Aí eu fui ampliando. Aí primeiro eu quebrei aqui, porque aqui eram várias salas. Aí eu quebrei aqui, quebrei ali e aumentei a ótica. Então ela foi até o fundo. E do lado de lá era uma loja de roupa. Aí um dia a moça resolveu sair daí, que alugava a ótica. Aí que alugava a loja, o espaço da loja. Né? Aí a dona do ponto comercial, né? A senhora Jussara, ela veio aqui, Rogério, nós estávamos em 2014. Acho que você não vai querer não, né? Porque nós estamos numa crise danada, né? Eu falei, não, eu quero. Quero sim. Pensa que uma pessoa que não tinha dinheiro era eu. Eu falei, não, eu quero. Eu vou quebrar aqui, viu, Jussara? Vou quebrar tudo aqui. Não tem problema não, porque você paga direitinho. Eu falei, não, vou continuar pagando, combinamos um aluguel novo. Eu falei, me dá uns 2 meses aí de prazo aí, né, no aluguel velho, depois, né? Aí eu já pus uma lona aqui, já mandei quebrar e tal. Foi o pessoal até que eu conhecia lá da igreja na época. E fomos quebrando, fomos vendendo e, como sempre, né, que eu falo, foi uma das épocas que a gente mais vendeu. O movimento aumentou, estava cheio de poeira e o povo vinha comprar óculos com poeira. Era muito louco isso. Entendi. E aí fomos vendendo. Aí eu não tinha ainda a marca Ray-Ban, né, que foi um momento assim complicado, porque para comprar Ray-Ban, mesmo naquela época, você gasta na faixa de uns 60, 70 mil reais. E eu estava na construção, né? Aí chegou o representante da Ray-Ban, que nunca tinha entrado aqui, porque ele viu que ficou grandão, né? Veio visitar. Vamos comprar Ray-Ban. Eu falei, não, acho que não vai dar.
Ele falou, mas você vai vender gesso então? Porque ali tem gesso. Eu falei, abre a mala e vamos comprar Ray-Ban então. Eu já comprei o Ray-Ban também, já fiz. Aí eu falei, agora vamos para a guerra. E foi assim, aí a coisa foi deslanchando. Pelo que você está me falando, inclusive, eu citei que você venceu vários desafios, né? Sim. Então eu queria que você, eu creio que nessa trajetória de vocês, vocês venceram muitos obstáculos, né? Nossa, foi muito. De vários aspectos, né? Então eu queria que você, eu acho que isso fortaleceu vocês a realmente, porque eu vejo que o não desistir é uma fonte de vida, é uma inspiração mesmo de vida para vocês. Não vamos desistir. Então, fala um pouco dos obstáculos que você venceu para você chegar onde você está. Só para registrar. Depois a Tatiana. Não porque a gente está num podcast, mas porque é uma verdade. Hoje nós somos a ótica que mais vende aqui em Tuverava. Não tem ninguém que bate a gente. Não tem. Mas o que aconteceu? Eu, quando abri a ótica, pequenininho, toda aquela dificuldade, o meu vizinho veio e falou assim, Rogério, porque eu nunca esqueci isso, antes de você quebrar, você quer vender a ótica para mim? Quem te falou isso? O meu vizinho. Tá. Eu falei assim, eu não vou quebrar e não vou vender a ótica. Eu falei ainda, porque a gente é concorrente, mas eu te respeito. Aí ele falou assim, eu não considero você um concorrente. Realmente, eu não sou um concorrente dele. Eu sou melhor que ele, entendeu? E eu provei isso com o tempo. Então, por isso que eu falo, você não pode desistir. Eu estava no fundo do poço, mas a primeira coisa que você tem que ter é respeito pelas pessoas. Exatamente. Certo? A pessoa pode estar no fundo do poço hoje, mas amanhã pode ser que não. Só Deus sabe da trajetória da gente. Exatamente. Isso foi uma das coisas. Então a gente enfrentou assim, muita deslealdade em concorrência na época. Eles mandavam aqui a vigilância sanitária 3, 4, 5 vezes. Aí um dia até vinha a mesma moça, né? Cidade pequena, né? Era a mesma moça, eu não lembro o nome dela. Ela vinha aqui na ótica. Você faz isso. Aí eu ia lá, fazia, arrumava um negocinho que ela queria e tal. Aí chegou um dia, né, que ela veio. Falei, oi, pois não. Tá tudo certo. Falei, tá. Eu falei assim, tem mais alguma coisa? Ela falou assim, não, tô só passando. Eu falei, então tá bom, então tá certo. Porque nem tinha mais o que fazer, né? Nem tinha mais o que exigir, nada. Então foi nesse nível, entendeu? Mas a gente foi passando por isso. E vencendo os obstáculos. Foi vencendo, dificuldade, isso tudo gerava, porque aí eles estavam também, nessa época, estavam os 4 na faculdade, e eu estava pagando para eles ficarem fora da cidade, comida, tudo. Estadia, né? tudo. Né? E certo que as faculdades foram federais, mas assim, você tem eles tinham que se manter, né? Tudo vezes 4, né? Então a gente foi lutando. E aí, então foi uma coisa assim, tanto que eu, na verdade, consegui comprar uma casa o ano passado. Porque agora já todo mundo terminou, né? Graças a Deus. Porque antes não dava. Então eu sempre fiquei alugando casa aqui em Tuverava, eu morei umas 5 casas, né, Tati? 5 casas, porque... Mas graças a Deus, esses obstáculos foram ultrapassados e vencidos. Sim, tá? Graças a Deus. Tatiana, agora para você. Eu tenho acompanhado, não tão próximo, mas vejo que a ótica Irislu, ela sempre se destacou pelas suas ações de marketing, né? Pelo atendimento, pelo bom atendimento, pelos produtos de qualidade, né? Trabalhando sempre com as marcas de destaque no ramo. Eu queria que você nos falasse do diferencial. O que diferencia a ótica Irislu e as novidades que virão por aí? Bom, foi ótimo você ter feito essa pergunta, porque a gente recentemente fomos, né, na maior feira de ótica que tem da América Latina, que é a Expo Abiótica, né, 2014, né, até que ela acontece em São Paulo. Então, 2024,
Você falou 2014, eu fiquei lá. 2024. Então a gente vem trazendo assim muita novidade em termos de equipamento mesmo para montagem. Nosso diferencial é a montagem na hora. Então a gente tem um estoque assim, gigante de lentes. Trabalhamos com 3 tipos de lentes também, para você poder escolher qual que é a melhor para você. Então a gente consegue montar nossos óculos em 15 minutos. E agora, depois que a gente foi na feira, a gente, além das armações também, que a gente adquiriu, que é da mais atual possível, principalmente Sim. que agora eu também estou formando no curso de visagismo especializado em óculos, né? Entendi. Então eu pude ir lá para poder pegar todas as novidades, equipamento também, de montagem principalmente, para trazer a melhor experiência possível para o nosso cliente. Uma coisa que eu queria que você falasse, geralmente mulher é mais ligada em moda do que o homem, né? O homem põe uma camiseta e tá tudo certo. A mulher, ela se preocupa com vários aspectos, né? O batom, a cor do cabelo, o sapato e tal. E o óculos hoje, ele virou um acessório de moda, não é? Então, às vezes, a pessoa... lógico que você não vai usar um óculos sem necessidade, mas o solar, ele é um acessório de moda, tanto o solar como o óculos de grau. O que mudou com relação a isso? Muita coisa mudou. Antigamente, o óculos ele era mais algo para saúde mesmo, né? Então, você colocava e era isso. Tinha poucos modelos de óculos e os óculos de sol principalmente. Ou era só o redondinho, o quadradinho, o modelo aviador. Hoje em dia, a gente fica até com dificuldade de falar qual que é o formato do óculos, se ele é redondo, se ele é quadrado. Então, o óculos, ele vem para trazer uma identidade visual. Então, hoje você não coloca o óculos, ele é muito além do que um acessório. Ele é mais para você reafirmar a sua personalidade. Eu sou assim, e eu me visto assim, e eu gosto do jeito que eu me visto. Ok. Então, ele é para reafirmar a sua identidade visual, além, né, de proteger os olhos. Dos olhos. É interessante isso. Então, às vezes a pessoa usa, a escolha do óculos vai muito com a personalidade da pessoa, Com certeza, não é? muito com a personalidade e principalmente o que ela quer passar também. Se ela quer passar um ar mais, eu quero ser mais elegante, mais criativo, mais discreto. Eu gosto de um óculos mais retrô, porque eu gosto daquela época do retrô. Eu quero algo moderno. Então, assim, é bem pra Então, as opções não faltam, né? Não faltam. E cada mês, cada dia, assim, praticamente, estão lançando modelos novos, e uma coleção nova, e cores, e paletas, e estilos. Então, ela virou quase que... porque a moda do vestuário, por exemplo, ela vai mudando de acordo com as estações, né? Sim. Não é? Os óculos também caminham na mesma direção? Caminham na mesma direção, É sempre uma inovação sobre algum determinado modelo. Por exemplo, o meu, você não saberia definir se ele é exatamente redondo ou quadrado, você sabe que ele é de metal, mas certo. Ele também tem acetato. Entendi. Então, hoje é muito uma mistura, muito criativo. Entendi. De óculos. Olá pessoal, aqui na Ótica Irislu temos um espaço aconchegante e moderno para que você possa fazer a escolha dos seus óculos com atendimento personalizado e profissionais capacitados e formados. Com mais de 4.000 modelos para você escolher, a Ótica Irislu possui um laboratório totalmente digital, que dependendo do seu grau, seus óculos podem ficar prontos em apenas 15 minutos. E agora com uma super novidade, nosso lindo espaço instagramável para você tirar fotos com seus óculos novos. Venha nos fazer uma visita, será um prazer atendê-los. A Ótica Irislu, vocês criaram raízes aqui em Ituverava, né? Quais os pontos altos de trabalhar em Ituverava? Eu vou colocar uma adenda aqui nessa pergunta, porque no começo do nosso bate-papo você falou que você ama Ituverava.
Eu não perguntei os altos e os baixos, porque eu sou um apaixonado por Ituverava. Quer brigar comigo? Fala mal de Ituverava. Concordo com você. Tá? Então, eu amo essa cidade. Eu também. Então, eu queria que você falasse dos pontos altos de trabalhar aqui. Sim, eu fui uma pessoa que morou em várias cidades, exatamente, para falar a verdade para você, eu morei em 25 cidades. Caramba, cara, você é nômade. Sim. Então eu posso te dizer assim, com toda certeza, qual cidade abraça, qual não abraça, qual é legal, qual não é. Ituverava foi uma cidade que me recebeu de braços abertos, uma cidade que me aceitou, que acreditou em mim, porque tem cidades que não acreditam em você, tem cidades que te colocam como aquilo e você não pode ser outra coisa. Não, aqui eu consegui ser o que eu queria ser, consegui construir o meu sucesso aqui, comecei de baixo, eu não era absolutamente ninguém, gente. Você era mais um na multidão. Eu era mais um perdido aí na multidão, realmente, não era ninguém. Eu chorava em banco de igreja porque eu lutava muito e não tinha, às vezes, dinheiro para pôr comida em casa direito. Então, Ituverava é uma cidade que aceita a gente. E eu não posso, nunca farei isso, falar mal daqui. Ah, se você ficar milionário, eu vou morar aqui, eu amo isso aqui. Eu gosto daqui. Eu gosto de sair daqui, na minha casa ali, eu amo tudo, acho maravilhoso. Gosto de todos os lugares e aqui ficarei até o final. É isso. É nóis. É nóis. Tatiana, é sempre muito prazeroso a gente trabalhar com aquilo que a gente ama. Trabalhar, eu acho que o trabalho, acho não, tenho certeza, o trabalho é uma bênção. Você trabalhar é uma coisa maravilhosa. E quando você trabalha com aquilo que a gente ama, não tem nada melhor. O que te encanta trabalhar nesse ramo? Olha, o que me encanta, eu sou apaixonada em ver o primeiro momento que a pessoa coloca o óculos e enxerga. Então, assim, o nosso slogan é trazer mais luz na sua vida, né? E é bem para isso mesmo, para você poder aproveitar a vida da melhor forma possível, vendo tudo. Então, a hora que a pessoa coloca, fala assim, nossa, eu tô vendo tudo agora. É o que te faz encanta. todo o meu trabalho, o trabalho aqui da loja, dos meninos também, fazer valer a pena. A felicidade do cliente é a felicidade Com de vocês, certeza. né? Sim, Com teve certeza. uma passagem aqui de uma mãe com uma criança pequena, assim, 5, 6 anos, que problema grave no olho, muito grau, e foi o primeiro óculos dela, da criança. E toda aquela tensão no ar, né? Fizemos óculos. A hora que a menininha colocou o óculos, ela... Eu estou enxergando, mãe. Virou aquela coisa. Não, isso aí é sensacional. É emocionante, né? Entendeu? Não tem Um igual. momento que a Isso gente é gosta incrível. bastante. E é sempre diferente, mas sempre muito bom. Hoje nós vivemos num mundo tecnológico, né? As coisas, elas se transformam numa rapidez assim, cara, que é impressionante, né? A transformação das coisas é muito rápida. Como vocês avaliam a transformação do setor de vocês, do início para o que é agora? Olha, antigamente era bem devagar, vamos dizer assim. Demoravam lançar lentes novas, demoravam melhorar as tecnologias. Quando eu comecei em ótica, na verdade, as pessoas choravam quando colocavam óculos porque eles eram horríveis, eram feios e a pessoa tinha que usar, era uma obrigação. E a coisa foi passando, foi melhorando, foi desenvolvendo técnicas, lançando novas armações, tudo foi mudando muito. Inclusive, assim, a ótica que eu gerenciava, ela foi completamente mudada quando a Tatiana, em 2014, entrou para administrar a loja. Hoje, ela administra 50% e eu cuido dos 50%. É bem dividido aqui, porque lá para trás, quando eu estava com os 4 meninos, eu falei assim, quem vai querer continuar a ótica? Porque eu jamais ia lutar tanto por uma coisa e deixar ela morrer. E a gente tem que ter gás novo sempre, para estar mudando, para estar conectado. E eu tinha toda a razão nisso. Por quê? Porque
o mundo mudou. Então, até onde eu fui, estava legal o jeito que eu controlava e movimentava a loja. Eu até brinco assim, eu tinha uma lujinha, né? Mas aí depois, o que acontece? Quando a Tatiana entrou, aí a gente implementou sistemas, foi mudando tudo, né? E ela deu um ar novo em termos de tudo, né? Aí ela pode continuar a falar aí. Eu já entrei aqui, já entrei chegando. Eu falei, não gosto desse sistema, quero um sistema, outro sistema. O pai, não, mas esse dá. Eu falei, tá bom, mas não tá ótimo. Eu quero que tá ótimo. Eu quero um melhor sistema que tem. Não te cortando, mas não querendo te cortar, mas já te cortando, eu tinha uma pergunta complementar com relação a isso. Você comentou que você é formado em administração de empresas. O complemento da pergunta era realmente sobre isso. Né? Você sempre trabalhou aqui ou como se deu a sua entrada aqui? E o curso que você fez de administração te ajuda a tocar aqui junto com teu pai? Nossa, com certeza. Porque o que acontece? Antes de eu fazer a faculdade, né, eu entrei em 2014, então eu comecei assim, bem em todos os pilares da loja, né? Eu comecei com meu pai, falou assim, Tati, você não quer ir lá pra ótica? Vamos lá me ajudar? Eu comecei até panfletando, eu panfletava com meu pai. Certo. Aí vendo que a panfletagem estava dando certo, Inclusive, só um adendo. Inclusive, isso que vocês veem hoje das pessoas ficarem panfletando de loja em loja, isso fui eu que implementei aqui na cidade. Aqui. Antigamente as óticas não faziam isso. Inclusive no começo, quando eu comecei, os meus amados concorrentes me chamavam de ridículo. Vocês são ridículos. Só que hoje todo mundo faz a mesma coisa. Então, assim, eu consegui alguns empregos aí para os outros aí. Que bom, cara. Você lembra que eu fiz um comentário que vocês sempre tiveram um diferencial com relação ao marketing. Sim. Até na panfletagem vocês foram diferentes, não é? Pioneiros aí. Exatamente. Criação de um novo emprego para outras pessoas. Que legal. Então, continua, Tatiana, aí, por favor. Aí meu pai me convidou para entrar, falou, não, vem aqui, vou te ensinar. E ele começou a me ensinar e eu falei assim, pai, eu quero fazer faculdade para poder tocar isso aqui direito. Eu quero isso aqui para mim. Eu gostei demais de tudo que ele me ensinou. Eu comecei também nos atendimentos. Eu falei, não, eu sinto que eu preciso fazer uma faculdade para poder tocar isso aqui da melhor forma possível. Foi aonde que eu comecei a estudar. E depois voltei para a cidade, né? Já falei, pai, agora estou formada, vamos mudar isso aqui da melhor forma possível. Então a gente começou com as mudanças. Dá uma cara nova para a ótica. Dá uma cara nova, sabe trabalhar marketing, é diferente. Jorge, é um outro rolê. Aqui agora eu digo que é uma empresa. Certo. Realmente uma empresa, assim, a nível de tem tudo. Marketing, é tudo controlado. Muito bom, parabéns, Tatiana. Obrigada. Todo ramo, ele requer, qualquer setor de trabalho requer cuidado, atenção. No ramo óptico, tem algum segmento que você precisa realmente ter muita atenção? Ter cuidado? Todo, porque a gente, principalmente por estar na área da saúde, a atenção ela tem que ser total, desde o atendimento, da escolha da armação, até a marcação na lente, principalmente a montagem, foi uma das coisas que meu pai fez questão de trazer aqui para a ótica, que foi a montagem nossa digital. Então, assim, é tudo, é a marcação, é a escolha da lente, escolha da armação, marcação. Isso mesmo, ótica não tem mais ou menos. É isso. Ou é ou não é. Então tem que ser perfeito. É igual um remédio, a dosagem errada faz mal, assim, tanto para mais quanto para menos. Então tem que ser exato. Tem que ser exato. Então aqui foi isso que a gente buscou, exatidão. Por isso que hoje eu costumo dizer assim, a pessoa sai, vou numa ótica, certo? Tá tudo bem. Qual ótica? Por que a ótica Iris Lux? Se a pessoa parar e pensar realmente, a pessoa chega aqui, ela vai ter um atendimento, que a gente faz treinamento, a gente fez treinamento com gente de fora para vendas, a gente tem um trabalho tecnológico no laboratório fantástico, a máquina novíssima, adquirimos outra máquina agora,
Então, na Expo Ótica que a Tati foi, vai chegar por esses dias. Então, o que acontece? Por que vir aqui? Porque você vai ter desde o começo, que é o atendimento, até a finalização do óculos, completo, toda a perfeição. Meu óculos quebrou porque deu um defeito, acidentou porque eu dormi, a gente tem peças para consertar, a gente faz conserto, dá assistência gratuita para essa pessoa durante o tempo que ela tiver com nossas armações, com nossos óculos. Tem o tempo da garantia, né? Que normal, mas a assistência nossa, ela é contínua, do dia que a pessoa comprou até o dia que ela tiver esse óculos em mãos. Muito então, bom. Isso é um diferencial, porque é uma ótica que vai te atender no pior momento, que é o momento que você fica sem o óculos. Entendi. Você entendeu? Essa é a diferença da pessoa que abre uma portinha e vai vender óculos. Eu vendo óculos, quebro o óculos, chega aqui, eu tenho que mandar para Franca, eu tenho que mandar para não sei aonde, vou mandar, vai vir daqui não sei quantos dias, e a pessoa vai ficar sem enxergar, não tem cabimento, isso não cabe mais. Então essa que é a diferença de uma ótica completa e de uma porta que vende óculos. Entendeu? Entendi. Essa é a diferencial. Então, todos os setores do ramo óptico, ele requer atenção desde o momento que o cliente entrou aqui, não é? Desde o momento. Então, não tem nada mais ou menos, tem que ser tudo 100%. No atendimento, na atenção ao cliente, né? Na ajuda da escolha do produto, né? E depois no acompanhamento, né? No acompanhamento, a gente tem também o pós-venda que a gente faz, tem todo um trabalho em cima disso, a gente tem pessoas que fazem isso aqui para ter essa continuidade, de saber o que está acontecendo, para poder resolver, se também tiver algum problema, falar para a pessoa vir, para a gente resolver. Porque até eu brinquei com a Tati, falei, a gente tem que mudar o slogan nosso, porque assim, Ótica Iris Lu resolve, a gente resolve. Se tiver problema, a gente resolve. De um jeito ou de outro, a gente resolve. Muito bom. Qual o legado que a Ótica Iris Lu traz para a economia ituveravaense? Olha, eu acho que a gente trouxe inovação, né? Porque a gente fez trabalhos que não eram feitos, a gente está trazendo tecnologia, porque aqui pode ser comparado igual ou melhor a qualquer ótica, por exemplo, aqui próximo da gente, Ribeirão Preto. Aqui é uma ótica tão boa quanto uma ótica de um shopping center, ou melhor, porque tem óticas em shopping que não tem montagem na hora. A gente consegue resolver problemas que em Ribeirão Preto as pessoas não conseguem, aqui a gente consegue. Nós somos a única ótica da região que trabalha com laboratório até do Rio de Janeiro. Então nós temos vários contatos, porque eu sempre busquei diferencial. A pessoa chega aqui, nossa, minha lente é 5 graus, 6 graus, e vai ser quantos dias? Eu falo assim, 15 minutos. Mas me pediram 15 dias, 15 minutos. E a gente resolve. O legado é de ter um lugar que resolve, de ter um lugar de cidade grande, dentro de uma cidade pequena. Que nem a nossa. Exatamente. Agora você falou bonito. É isso aí. Ituverava é maravilhosa. E quais são os planos, as expectativas de vocês para o ano de 2024? Bom, como eu tinha falado, a gente veio recentemente de uma feira, né? Então a gente vai trazer principalmente em termos de inovação de montagem também, principalmente inovação de armações. E futuramente a gente pretende fazer tem o visite a nossa cozinha, tem o visite o nosso laboratório. A gente está planejando já. Para esse ano? Para esse ano. Se tudo der certo, né? Ainda no primeiro semestre? Vai partir para o segundo. Primeiro a gente está na fase de medir, criar o layout, tudo mais, para poder ficar algo dinâmico, algo divertido também para o cliente, para ele ver o óculos dele sendo montado. Muito bom. Igual loja de shopping. Você gosta de shopping? Amo shopping. Eu também. Tem alguma dica que você gostaria de compartilhar para o setor óptico, para aquele que usa ou aquele que futuramente precisa usar um óculos, para o futuro cliente?
tenho uma dica assim, ó, se precisar de óculos, pode procurar a gente resolve. Muito boa. Vai ser super bem atendido. E a gente resolve. Muito bom. Tem algum assunto relacionado ao setor que eu não te perguntei, que vocês gostariam de falar, gostariam de comentar? Hoje o setor de ótica, assim, está muito, vamos dizer assim, prostituído, né? O pessoal gosta de... o pessoal pode ver isso, né? No qual sentido? Você vai na ótica ali, tem armação R$ 39,90, mais lente é R$10, sei lá, né? Tem toda a loucura aí de tudo quanto é jeito. Mas o que acontece? É complicado isso, porque toda vez que você vai falar de olho, você não pode usar qualquer coisa no seu olho. A verdade é essa. Se você tem um produto que vai te fazer bem e ele custa R$100, vamos falar assim, tá? Para exemplificar. O outro que custa 10 não é igual, gente. Mas é parecido, não é igual. Nem a armação é igual, nem as lentes são iguais. Por isso que nós aqui na Irislu nos posicionamos da seguinte maneira: a gente busca qualidade, então a gente só trabalha com armações de médio nível para cima e de lentes premium. Por quê? Porque a taxa de resultado positiva se torna muito grande. E quando você faz a pessoa ter uma satisfação total, você conquista um cliente. Porque o cara que está atrás de R$40, R$50, ele não é um cliente. Ele está atrás de preço. Ótica Irislu vai te oferecer qualidade no preço correto, do que é para você ter um produto que vai te satisfazer e resolver seu problema. O seu problema. É isso que a gente faz aqui. Então a gente é uma ótica de qualidade e nos posicionamos assim. Imóvel é sinônimo de segurança, bem-estar, bem viver e elevação patrimonial. Referência no ramo imobiliário na cidade de Ituverava. A imobiliária Renata Florencio oferece a opção certa em imóveis para aluguel, venda de casas, terrenos, sítios, chácaras e áreas de lazer. Atendendo de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Imobiliária Renata Florencio. Segurança, agilidade e transparência sempre. Uma coisa que eu gostaria de saber de vocês: o brasileiro, ele tem, eu não sei se isso existe também em outros países, o brasileiro tem mania de se automedicar, não é? Sim. E tem mania também de comprar óculos pirata. Por exemplo, o cara vai num Xing Ling aí, por exemplo, ele está lá bonitinho e tal, ele compra e ele lê e tal. Isso é um risco muito grande, não é? Principalmente em termos quando você fala óculos de sol. Porque que acontece? O óculos de sol, quando você compra de um lugar assim, duvidoso principalmente, ele não tem a proteção correta. O óculos de sol, o que ele faz quando ele tem a proteção? Todo óculos de sol, você coloca ele e, queira ou não, ele dilata um pouquinho a sua pupila. Porque é uma coisa escura até num quarto. Você entra num quarto, sua pupila dilata, né? Você vai para um lugar claro, ela fica pequenininha. O mesmo acontece com o óculos de sol. Então você coloca o óculos de sol, ele vai dilatar um pouquinho a sua pupila. Quando você compra um óculos de algum lugar duvidoso e você não verifica se a lente, principalmente a lente, tem a proteção correta, ela vai dilatar a sua pupila também. Então é como se você ficasse totalmente nu nos raios UVA e UVB. Então eles entram assim de quilo no olho e acaba trazendo problemas oculares também. Todo mundo fala assim, é a mesma coisa. Não é.
É como se você colocasse uma lupa nos seus olhos, assim, ó. E indo mais além também, a questão, vamos dizer que a pessoa vai lá e compra um óculos pronto de 2 graus. Então vai vir 2 graus num olho e 2 graus no outro. Só que eu costumo dizer assim, os olhos são pessoas diferentes uma da outra. Aqui é um ser e aqui no outro lado é outro ser. Então cada um tem o seu problema. Às vezes pode ser o mesmo, mas na maioria, isso eu digo lá para uns 90%, são coisas diferentes. Entendeu? E quando você joga um grau a menos ou a mais, ele faz tanto mal igual para os olhos. Então por isso que eu falo sempre, consulta um oftalmologista, Exatamente. Pode ser no AME, pode ser particular, Unimed, onde quiser, mas que seja um oftalmologista. E também outro alerta, evita quando aparece esse pessoal de fora e põe assim, consulta grátis. Eles não vão levar um oftalmologista, quem está lá é um optometrista, é um técnico de ótica que faz optometria, ou seja, ele pega e vai lendo o grau, ele não vê seu fundo de olho, ele não vê se você tem problema, e ele vai receitar o grau para você, e normalmente esse grau vai estar errado, ou a mais, normalmente a mais, né, Tatiana? A mais. Normalmente a mais. Então, assim, não caia nesses golpes. Optometrista não, óculos comprado não, vai no oftalmologista direitinho, que isso aí é que funciona e dá certo. Proteja seus olhos, não é? Indo ao médico e comprando no lugar certo. Certo, isso mesmo. Ok? Então, agora nós vamos aqui pro quebra-gelo, né? Tá? O nosso papo tá gostoso e tal. Todos nós na adolescência, acho que daqui da turma eu sou o mais idoso, né? Mas todos nós tivemos um crush. Na nossa época nem existia essa palavra, né? Mas todos nós temos. O Luiz já teve, eu sei que você já teve, eu já tive, ela já teve. Quem foi seu crush, Rogério Furino? Só para deixar claro que crush na minha época era aquele refrigerante que nós bebíamos. A gente tinha na época... Na minha também tinha. Paquerinha, né? Quando eu tinha 10 anos, eu morei em São Joaquim da Barra e eu tive minha primeira namoradinha. E foi meu seu crush, né? Como a Tatiana é mais moderna, é jovem, né? E eu imagino aí que um ator, né? Com certeza. Um cantor, tal, geralmente desperta grandes paixões nas meninas, né? Quem foi seu crush, Tatiana Furino? Olha, na época de escola, principalmente, foi o Edward Cullen do Crepúsculo. Do Crepúsculo. Meus amigos, a gente adorava. Falava assim, ai meu Deus, ele é muito lindo, vou virar um vampiro. Esse cara fez muito sucesso, né? As meninas se derretiam por esse ator. Então, o seu crush foi a sua namoradinha que você tinha 10 anos, né? Você tem alguma história engraçada, favorita? O que aconteceu durante as suas... Você mudou tanto, viajou e fez tantas coisas. Tem alguma história engraçada que você possa nos contar? Foi uma passagem seguinte, ó. Foi até sobre namoradinha, né? Uhum. Foi assim, eu conheci uma moça lá em Uberlândia, né? Eu morei em Uberlândia também. Conheci uma moça em Uberlândia e por um acaso ela era prima de um conhecido que conhecia a Bianca, minha cunhada, e eu sei que é o seguinte, um dia eu fui parar lá numa festa de Natal aqui em Ituverava, na casa desses conhecidos da Bianca aí, que eram parentes dessa moça, e tipo assim, eu estava entrando na família, né? Mas eu era novinho ainda, né? 16, eu nem lembro quantos anos eu tinha, eu era novinho, eu estava fazendo acho que segundo ou terceiro colegial, mais ou menos. E aí tava aquela mesa, uma mesa chique, né? Aquela mesa bonita, toda enfeitada, né? E aí ela falou, senta aqui, né? Sentamos do lado do outro lá, né? E a mesona lá e tal. E aí, o pai dela vai, não lembro o nome do pai dela, vai falar aqui algumas coisas, né? E eu tô lá, né? Com a tacinha de vinho, né? E tô tomando vinho devagarzinho, assim, não, eu queria... agradecer a presença de todo mundo, aí o pai falando, eu queria agradecer a presença de todo mundo,
e do Rogério que está adentrando aqui, que eu acho que ele vai casar logo. Na hora que ele falou, deu uma engasgada. Mas de verdade. O cara tava falando sério. Só que eu morri lá dentro de casar. Não sei nem se eu vou namorar, o cara já tá falando em casar. Isso aí, as coisinhas de criança. E você, Tatiana, tem alguma história engraçada que você viveu? Nossa, na minha infância a gente era muito arteiro. Eu até falo, coitado do meu pai, porque nós éramos em 4, então a gente aprontava demais. E uma das coisas que a gente adorava fazer era pique-pega de bicicleta. Então assim, a gente brincava de pique-pega de bicicleta, brincava, era intenso. Agora não me explique como é que funcionava, que eu não lembro, mas funcionava. Então assim, era um negócio super divertido. E aí chegou um momento que a gente acabou... porque se eu não me engano, eram 10 crianças brincando de bicicleta. A gente acabou se encontrando então foram 5 crianças se encontrando assim de uma vez. Todo mundo caiu. Nossa, mas a gente não sabia se ria, se chorava. Falava, meu Deus, a gente tem que parar de brincar disso, isso machuca demais. Então era bem assim. Bem divertido. Se vocês tivessem que ter um superpoder, qual seria o seu? Eu gostaria de voar. Nossa, com certeza. Sim. Gostaria de voar? E você, Rogério? Eu gostaria mesmo, de verdade, de poder acabar com a hipocrisia das pessoas, que é difícil. Isso é uma coisa que atinge a gente, fere, faz a tristeza acontecer. Eu queria ter o poder de realmente agradar todo mundo. Seria legal. Mas isso é impossível. Sabe por quê? Não, apesar de que você teria um superpoder, né? Com um superpoder tudo é possível, não é? Não é? Uma coisa que eu queria saber de vocês. Tem algum acontecimento histórico, tanto nacional como mundial, que você gostaria de ter estado presente, de ter vivido aquilo? Bom, como eu estava em todos os lugares ao mesmo tempo, em várias cidades, eu tive a grata participação nas diretas já. Foi um acontecimento para mim importante na época, né? Foi muito legal, eu curti, eu era estudante, eu acho que ali eu estava lutando pelo que eu acreditava na época, né? Então, você participou ativamente das diretas já, então? Sim, eu muito estava lá bom. com a bandeirinha lá no meio daquele povão lá em Uberlândia. Que bom. Você lembra de algum evento? Não. Assim, dentro da minha vivência, assim, eu sempre fui muito ativa, principalmente politicamente também, sempre fui muito ativa. Tinha passeata para defender alguma coisa, vamos lá defender alguma coisa, vamos lá, sempre lutar pelo que eu acredito. Então, eu acredito que não. Você foi sempre muito ativa naquilo que você acredita? Naquilo que eu acredito. Ok. Qual o passatempo favorito de vocês? Bom, eu gosto de comer, né, Jorge? Porque comer é tudo de bom, né? Gordinho, olha a barriga aqui, eu adoro ir no restaurante italiano. É nóis. Eu adoro pizza. Porque, cara, eu também adoro comer. Eu vou falar a verdade, você vai deixar o gordinho por uma mesa. Tatiana, e o seu passatempo favorito? Quando você está de boa, o que você gosta de fazer para dar uma relaxada? De pintar. De quê? Eu pinto quadros. Tá. Óleo, acrílico. Eu gosto de pintar. Então você é uma artista plástica? Diria que sim. Agora eu tô fazendo escultura também. Meu pai comprou umas argilas e falei assim, me dá aqui essas argilas que eu quero fazer alguma coisa com elas. É? Eu comecei a fazer. Eu sempre faço curso, essas coisas assim de pintura. Agora eu iniciei também na pintura acrílica também, principalmente. Então, assim, eu gosto muito dessa parte de criar. De arte, né? O pessoal lá em casa é meio artista, sabe? Porque o Breno, ele está fazendo faculdade de artes cênicas, né? A Tatiana, ela gosta de pintar e o Breno também pinta muito bem. A Luciana, minha esposa, ela faz crochê, assim, num nível fantástico. E eu faço cover do Elvis também. Que maravilha, cara. Depois você faz uma apresentação aqui pra gente.
Para encerrar em alto nível, gente, o encerramento hoje vai ser com Elvis Presley. Eu sempre acreditei, Elvis não morreu. Faz apresentação especial do meu aniversário. Que legal, algo cara. assim que Poxa, tá vendo? Alguns segredos sendo revelados aqui hoje, né? Eu coloquei até 3 back vocals para me ajudar. E são os filhos ou não? A Tati, a Luciana e a Lari, que é minha sobrinha que mora comigo também. Que legal. Quando vocês eram crianças, o que você gostaria? Quando eu era criança, exatamente certinho, eu falava assim que eu ia ser garçom. É até engraçado. E eu fui garçom. Eu fui garçom por 10 anos. Mas eu comecei assim, porque o que aconteceu? A gente estava muito sem grana e morava em São Joaquim. Tinha um buffet lá. Era do João da Zelita. As pessoas que me ajudaram, que eu devo muito para eles. Eu sou grato pro resto da vida. E eu cheguei, bati no portão dele e falei assim, eu sou o Rogério. Falei, eu estou passando muita necessidade, eu tenho 4 filhos, eles eram tudo pequenininhos. Eu preciso trabalhar de garçom, o senhor tem um buffet aí. Mas você sabe segurar a bandeja? Eu falei, não sei. Mas aprendo, né? Aprendo. Aí ele me ensinou a segurar a bandeja. E nesse mesmo buffet, eu passei de garçom a maître e de confiança dele, fazendo até festas assim. Ele fazia uma em São Joaquim, uma em Tuverava ao mesmo tempo, eu cuidava de uma ele cuidava de outra. Cuidava da outra, porque tudo que eu fiz na vida eu tentei fazer da melhor maneira possível. Muito bom. Sempre lutei para isso, para ser o melhor naquilo que você faz. Porque eu falava assim, eu não sou um garçom, eu estou garçom. Era assim. Então vou fazer o meu melhor. O meu melhor, e fazia. E você, Tatiana? Que você... ser veterinária. Aí depois meu pai me trouxe pra ótica, eu falei assim, acho que não. Acho que eu prefiro mexer com administração, mexer com a loja. Graças a Deus. Mas você tem alguma ligação assim de animal? Você gosta de gato, cachorro, papagaio, periquito? A gente tem bastante animal. Nós temos até 13 gatos e 3 cachorros. 13 gatos? A gente gosta. Puxa Todos vida. eles são resgatados. Que bom. Isso é ótimo. A gente gosta demais. Qual a frase que define... Qual a palavra, não a frase, perdão, voltando aqui. Qual a palavra que te define, Eu vou falar a palavra e vou explicar o porquê da palavra. Porque eu nunca mais vou esquecer o que aconteceu. A palavra é dinamismo. Eu sou uma pessoa dinâmica. Eu sou. Agora eu vou explicar o porquê. Eu morava em Franca aí, já com a família, né? Com eles, com a Luciana, com a família. E assim, todo o dinheiro que eu trabalhava numa ótica de empregado lá, funcionário, e nos finais de semana eu trabalhava nos buffets de Franca, cada um, tá? Mas todo o dinheiro que eu conseguia, nada dava para comprar o leite para eles, porque eles eram 4 e era muito difícil. Então, eu entrei, quando eu fui para Franca, eles me colocaram, era uma rede de óticas, eles me colocaram numa ótica lá na estação, acho que é isso mesmo. E essa ótica na época vendia R$8.000 por mês, eu lembro até hoje. E eu falei assim, bom, eu cheguei na gerente e falei, vou vende 8, eu entrei aqui para dar uma melhorada. Falei, o que eu posso fazer? Ela falou assim, olha, tem um posto de saúde que forma uma fila para ser atendido pelo oftalmologista. Se você quiser ir lá, distribuir um cartãozinho e tal, né? Eu falei, eu vou, né? Mas como é que é? Não, a fila é às 5 da manhã. E eu morava longe lá em Franca, porque Franca é assim, não é igual aqui, né? É longe. Que é tudo lugar, pertinho, as coisas. Morava, não tinha grana. E eu falei assim, então tá. Aí o que eu fazia? Eu pegava 5 horas da manhã, eu tinha uma mobilete. Pegava 5 horas da manhã, ia lá para o posto de saúde na fila, sou o Rogério, trabalho na ótica ali, tal, me procura lá se for fazer óculos, tal. Bom, resultado que a ótica naquele mês vendeu 26 mil. E aí me chamaram para ir lá no restaurante comer uma pizza. Tá bom, aí eu fui lá no restaurante, e lá no restaurante eles me deram uma plaquinha de ser dinamismo.
Você é dinâmico. Bem, gente, que sirva de lição. Quando você tem um funcionário, dá R$100 para ele. Hoje, estou falando hoje, no valor de hoje. Se ele fez um negócio incrível, dá uma grana pro cara. Incentiva o cara, né? Incentiva. Nossa, Eu passava você necessidade, entregar um papel entendeu? E falar, ó, parabéns. Mas no fundo eu sou dinâmico. E você, qual a palavra te define? Eu diria perseverança, porque eu sou o tipo de pessoa que gosto de lutar até o final. Gosto de Você não desiste fácil. Não desisto fácil. Coitado, inclusive, da minha juventude. Você tem alguma citação favorita? Citação? Puxa, eu não consigo me lembrar de nenhuma. Eu acho que é viver a vida intensamente. Viver a vida intensamente. Porque a gente não consegue agradar ninguém, né? Sim. Então a gente tem que agradar nós mesmos, claro que nunca interferindo no limite, No outro. né, no direito do outro, mas viver a vida intensamente. A gente vive uma vida só. Essa pelo menos é única. Então vamos procurar viver da melhor maneira possível. Da melhor maneira né? possível. E você, Rogério? Olha, eu não diria uma citação, mas é uma situação que eu sempre estive, que eu sempre fui, que eu sou assim. Mesmo quando o bicho estava pegando, quando o negócio estava horrível, eu sempre fui um cara que acordava motivado e feliz. O meu dia começava e começa até hoje, sempre com um sorriso, com vamos para frente. E hoje está maravilhoso. Comparar o hoje meu com meus antigamente, vamos dizer assim, né? Eram horríveis, difíceis, mas eu sempre fui aquele cara que sorria muito. Então eu acho que a gente tem que estar sempre para cima e confiar realmente em Deus, porque ou você confia ou você não confia. Faz sua parte, ele vai fazer a dele. Eu acredito nisso, basicamente nisso. Bom, com relação à vida, você é um cara experiente, você já, né, transitou aí por vários setores, por, né, várias áreas, então você tem uma experiência de vida. Ela é mais novinha, mas também tem a sua vivência. Que conselho ou dica você daria, você deixaria neste bate-papo? Eu deixaria o conselho assim, olha, tenta ser feliz, acorda bem, tá horrível, tenta sorrir, passa por cima, vai em frente, acredita, porque a vida tá muito difícil, Jorge, tá difícil, tá complicada. As pessoas, eu costumo dizer, parece que estão meio loucas assim, tá uma situação meio que desgovernada, uma coisa louca, né? As pessoas estão desesperadas, estão perdidas, eu acredito, vamos falar assim. Então eu acredito no seguinte, tem que confiar em Deus, não tem jeito, porque era a única coisa que me salvou, entendeu? Luiz sabe, quando eu entrei na igreja lá do pastor Orlando, foi uma parte fundamental na minha vida naquela época. Por quê? Eu estava um cara perdido, eu ia nas reuniões, eu chorava o tempo todo. E isso é uma verdade que eu estou falando. Porque era um cara que estava tentando resolver as coisas, mas eu nunca perdi minha fé. Eu acreditava, até chegar aqui onde eu cheguei. Então você tem que acreditar primeiro em você. Porque teve época que a única pessoa que acreditava em mim era só a Luciana, minha esposa. Até minha mãe chegou a duvidar que eu ia dar certo ou não. Sério. Entendi. Minha mãe, teve um dia que ela falou assim, desse jeito não vai. Mas eu acreditava em mim. E a Luciana sempre esteve do meu lado. Porque assim, para um homem ir para frente, ele tem que ter uma grande mulher, sim. E ela, na minha vida, foi uma grande mulher. E ela me ajudou. Você entendeu? Ela sempre acreditou em mim e não deixou que eu caísse no chão. Porque teve dias de dificuldade extrema. Mas eu consegui, com o apoio dela, com o apoio de vários outros amigos, pessoas, apoio do Negão, que eu sinto falta, que morreu, eu sinto falta dele até hoje.
que me ajudou demais, foram pessoas importantíssimas na minha vida. O Danilo, né? O Danilo, eu chamei ele de negão, gente, mas é do coração, pelo amor de Deus, não vamos causar não. Eu chamava ele assim, ele era meu irmão, entendeu? Que eu amava demais e amo até hoje. Sinto falta, porque aquele cara era sincero e verdadeiro, era meu amigo, de verdade. Sabe aqueles anjinhos na terra? Uhum. Isso que ele era para mim. Tem pessoas, né, que você escolhe, né, para conviver. E tem outras pessoas que elas te escolhem, né? Acho que Deus te apresenta, ó, esse cara aqui é para você seguir com ele. Então eu Só para um adendo também, teve também, claro, no meio disso tudo, meu irmão e minha cunhada que me socorreram várias vezes, que às vezes ia faltar comida na minha casa, mesmo comigo e a Luciana, que a Luciana chegou a trabalhar em 3 empregos e eu, além de eu estar trabalhando também, porque eram 4 crianças, gente, todo mundo era titiquinho. Eles também nos ajudaram demais, eu quero deixar isso registrado, que foram pessoas maravilhosas para mim também. Você vê que a Bíblia, eu sou um cara religioso, né? Eu não pareço, mas sou. Ela é um manual para a vida, né? Você falou agora da sua esposa. O que a Bíblia fala? Que uma mulher sábia, ele edifica o lar. Com certeza. Não é? Então você vê, ela teve ela do seu lado, te apoiou, né? Estava ali firme e forte do seu lado. E você, como uma jovem brasileira, guerreira, trabalhadora, né? Qual a sua dica que você deixa para a gente, para os nossos amigos? Sempre buscar fazer coisas diferentes, achar aquilo que você se encontra e se firmar naquilo e nunca deixar de estudar. Igual meu pai falou, o mundo hoje ele tá muito rápido, ele está muito ágil, tudo muda, tudo está transformando. A gente vê principalmente no nosso ramo, tá? Tudo muda, lente nova, armação nova, tudo novo. Então nunca deixar de estudar, buscar ser melhor, buscar se aprimorar, principalmente se conhecer também, para você poder se posicionar no mundo e falar, eu sou assim, eu sei o que eu quero e agora eu vou em busca daquilo que eu quero. Buscar conhecimento. Buscar né? o conhecimento. Buscar o conhecimento sempre. Porque o conhecimento ele liberta, né? Você tem conhecimento, você tem condições de debater, de argumentar, né? Então, buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Tá muito bom o nosso bate-papo. É isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta para a gente finalizar. Olhando ali, para quem você diria, eu te amo? Primeiro Rogério, depois a Tatiana. Eu te amo, Luciana, por tudo que você fez na minha vida até hoje, por ter me aturado, por ter desculpado os meus erros, as minhas falhas, as minhas ignorâncias, as minhas fraquezas, e eu espero ser um marido que você sempre sonhou e que um dia você seja extremamente feliz do meu lado, sempre. Gente, o amor é lindo. E você, minha querida, para quem você diria, eu te amo? Então, não seria só para uma pessoa, seria para minha família. Eu amo a minha família. Eu amo a minha família com todo o meu coração. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu crio é sempre voltado para eles, sempre meu amor por eles, principalmente. Eu diria, eu te amo, família Furini. Parabéns, gente. Queridos, foi bom o nosso bate-papo. Quero agradecer a presença de vocês. Fiquei muito feliz de vocês terem aceito o convite. Acho que o nosso bate-papo foi muito proveitoso. Obrigado pela presença de vocês. Deixa aí uma mensagem para os nossos amigos internautas que nos acompanham nas redes sociais. Bola para frente, as coisas estão difíceis, porém tem um Deus que guarda a gente, sempre. E pessoal, não é sorte, é Deus. Faz sua parte, Deus faz a dele. É uma regra simples, não tem mais o que inventar. Uma coisa só, sua parte, Deus faz a dele. Acredita, tá certo. Bom, eu mantenho a minha. Sempre busquem estudar, gente. O estudo, ele liberta e ele te leva para lugares incríveis e muito distantes.
Parabéns. Obrigado. Gente, obrigado pela presença. Que Deus abençoe a família, a ótica Iris Lu e que tudo vá bem para vocês, tá? Obrigado, João. O Curta Cena vai ficando por aqui. Nos veremos por aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. tchau.